E aí, minha gente? E o Inter, hein? Eliminado, confusão e tudo mais. Tivemos de tudo ontem. Cara, vamos falar um pouquinho do que foi o jogo do Inter e depois vou falar também sobre as confusões, sobre as cenas lamentáveis. O Mano Menezes tem um histórico, vamos dizer assim, de montar times mais defensivos, times que têm defesas realmente muito boas e sofre pouco lá atrás. E esse Inter não é diferente. Era assim ano passado. A diferença do ano passado para esse início de temporada é o setor ofensivo, né? O Inter era fatal e muito eficaz ano passado. Esse ano não. Esse ano não tem conseguido nem construir. Tem dificuldades enormes com times menores, com times de quartas divisões. O Campeonato Gaúcho, né? O estadual. A obrigação do Inter, do Grêmio é ganhar com facilidade. E não tem sido assim, nem com o Inter, nem com o Grêmio. Então, realmente, eu vejo essa dificuldade ofensiva do Inter nessa temporada. E, cara, ontem o Mano barrou o Pedro Henrique, a ideia era o Wanderson aberto, e eu confesso que eu não tiraria o Pedro Henrique, é o artilheiro do time, e se fosse para improvisar, eu improvisaria ele como 9 e o Wanderson aberto, que fez um bom jogo. E o Mano escolheu o Luiz Adriano. Não foi uma escolha errada olhando a atuação do Luiz Adriano. Eu acho que o Luiz Adriano jogou muito bem ontem, inclusive. Foi um jogador que se doou muito para o time, porque um camisa 9 geralmente gosta de jogar de frente, de finalizar, de criar. O Luiz Adriano ontem jogou coletivamente, serviu muito o meio do Inter, com pivô, com ocupação de espaço para deixar o Maurício livre, para deixar o Wanderson livre. Eu acho que o Luiz Adriano fez um bom jogo nesse sentido. Inclusive o gol do Maurício é ele que domina o lançamento do Kehler, né? E foi realmente um golaço do Inter. Depois ele infiltra entre as linhas e dá o passe para o Maurício, que realmente é muito bom jogador, gosto demais do Maurício. E aí, um primeiro tempo que o Inter conseguiu criar, conseguiu finalizar, diferente da maioria dos jogos do Gaúcho esse ano. Então, era um jogo que o Inter estava muito bem e o Beira-Rio lotado, torcida jogando a favor, fazendo uma festa muito bonita. Ontem a torcida do Inter realmente cantou pra caramba, pulou pra caramba, tava bonito de ver. E aí, cara, vem o gol do Caxias no final do primeiro tempo, totalmente um banho de água fria, né? E como que foi o nome do rapaz que deu assistência, que parece ser muito bom jogador, um jogadaço no gol, linda assistência, levou pro meio, depois voltou pra esquerda, cruzamento de canhota perfeito. Cara, eu esqueci, Jean Dias, acho que é isso. Enfim, muito bom jogador. O time do Caxias é muito bem treinado, né? Mas o Inter tava passando por cima, cara. Poderia ter feito 2, 3 ali no primeiro tempo. E aí muda a história do jogo com um empate, um segundo tempo diferente. Vimos um Inter ainda pressionando, mas mais vulnerável lá atrás. E o Caxias conseguindo escapar no segundo tempo, machucando o Inter. Então o jogo se tornou de muita tensão. O Depay ainda é expulso. Aí realmente já era mais coração no final do jogo. Um jogo muito mais de tensão, de nervos à flor da pele, né, do que tática, do que técnica, o final do jogo. E aí, pênaltis. E o fato do Grêmio ter passado dessa forma também nos pênaltis aumenta ainda mais a pressão do Inter. Porque se o Ipiranga tivesse passado, não estaria a pressão e o burburinho que está hoje com a eliminação do Inter. Na verdade, acho que um time influencia o outro. É assim em Belo Horizonte, é assim no Rio Grande do Sul, quando você tem dois grandes rivais na cidade. Torcedor do Inter, torcedor do Grêmio sabe do que eu tô falando. Cara, aí vai nos pênaltis, o menino Estevão bateu o último pênalti. O torcedor do Inter pode me falar melhor se ele é um especialista na cobrança de pênalti. E acabou que foi ele que errou, inclusive perdeu um gol feito no segundo tempo também, né? Uma noite infeliz do menino Estevão, mas a responsabilidade não pode ser jogada nas costas dele, não. De novo, acho que o Inter fez um bom jogo, cara. E poderia, claro, ter saído classificado no tempo normal, mas futebol.
o Caxias passa nos pênaltis e aí ex-jogador, ainda jogador do Grêmio, é o que parece, né? Pertence ao Grêmio ainda. Provoca e aí a gente entra nas confusões. O que eu acho? Eu acho que o empurra no futebol, a provocação, um xingamento aqui, um xingamento ali, é normal do futebol, cara. Sempre existiu e sempre vai existir. Eu não acho que tem que ter punições, por exemplo, para o jogador do Caxias que fez isso com a mão no ouvido para provocar a torcida do Inter. Agora, a atitude dos jogadores do Inter de ir para cima é condenável? Cara, meia parte. O vilão da confusão, óbvio, são os jogadores do Inter, e aí ultrapassou um pouquinho o limite, né? Porque quando fica no empurra, eu ainda acho que tá tudo certo, gosto inclusive dessas cenas, mas aí agressão, voadora, pontapé por trás, aí realmente passa o limite e aí arque com as consequências, né? Merecem ser punidos esses jogadores. Agora, os jogadores do Caxias jogam num time muito menor que o Inter e uma classificação histórica como essa é normal, cara, é normal. Quem joga futebol sabe que é normal o cara ir lá na torcida e provocar. Tem jogadores, são personalidades, né, que são diferentes. Tem uns que ficam na deles, outros vão provocar. Agora, esses caras que provocam sabem o que eles estão pedindo, né? Ninguém é bobo, ninguém é santo a esse ponto. O cara vai lá provocar um gigante como o Inter, o Brasil lotado, e não vai acontecer nada. Agora, quando passa do empurra, aí realmente STJD tá aí para isso, o juiz tá aí para isso, né? Essa é a minha opinião, cara. Eu acho que a lacração, assim que eu falo do futebol, né? Politicamente correto. Não existe, cara. A gente tá falando de um jogo onde tem uma arquibancada, um estádio lotado, então não adianta pensar que os caras são frios, são geladeiras em campo, são robôs em campo. Não são, cara. Todo mundo tem sentimento, todo mundo fica puto, todo mundo tira sarro, não tem jeito, cara. Eles são personalidades diferentes, igual o Pedro Henrique do Inter falou que nunca foi um jogador desse nível de provocar, e tudo bem, cara, cada um tem uma personalidade, mas aí, cara, vem a cena mais lamentável da noite, né? Aí realmente eu não consigo explicar para vocês o que passa na cabeça do camarada de fazer isso. Se ele usou a criança como proteção, de dar o pontapé, de dar o soco, no caso foi chute, né, para se proteger, e depois o cara não devolver nele porque ele tá com a criança no colo, realmente falta de caráter, sujo. Espero que esse cara esteja na cadeia, porque, cara, não tem explicação, velho, não tem explicação se ele ser arquibancado com a criança. Eu espero do fundo do meu coração que não seja filha dele, só isso que eu espero, mas esse cara precisa ser punido sim, e essa é a solução, que tenham leis individuais para punir o CPF. Esse cara precisa ser punido. Câmara do Sport TV, do Premier, tá aí, tá fácil, todo mundo hoje sabe quem é esse cara, né? Muito fácil de identificar. Cadeia, aplica a lei. Se não tem leis suficientes, criem. Simples, é assim que se pune, é assim que resolve para mim as brigas e tudo mais, as confusões que ultrapassam o limite dentro do futebol. Só assim para resolver. Não adianta no próximo Inter e Caxias colocar a torcida única, deixar o estádio vazio, não adianta, não vai melhorar. É isso que eu penso. Acho que o torcedor do Inter tem que se preocupar, tem que cobrar reforços. É um time que precisa jogar mais, que precisa voltar a jogar o futebol do ano passado, por que não? Vice-líder do Brasileiro, mas também não é jogar tudo pro alto, desespero total, porque o Inter tem um bom elenco, tem um treinador de capacidade, que já montou vários times bons, então não é jogar tudo no ventilador, não tá tudo errado e também não tá tudo certo. Fechou, galera? Para quem chegou no final do vídeo, muito obrigado e até o próximo vídeo.